Pessoal, essa notícia é bizarra. O governo sugeriu zerar o imposto de importação de alguns alimentos que estão caros, como o café e as carnes principalmente, para baratear os preços. E a bancada do agronegócio no Congresso Nacional já se posicionou contra e já passou a fazer lobby para os deputados votarem contra, caso o governo proponha isso, porque tudo que o governo propõe depende da aprovação do Congresso para ser implementado. Num país que é essencial a redução de preços de alimentos, a gente está falando de comida na mesa do trabalhador brasileiro. E o nosso agronegócio só pensa em lucro, porque se o governo reduz o imposto de importação, eles vão ter uma concorrência maior de outros produtores de países diferentes do Brasil, e aí vão ter um lucro menor, quando eles próprios poderiam reduzir preços, priorizar o abastecimento do mercado interno a um preço um pouco menor, ao invés de só exportar. Porque parte da causa do aumento de preços que a gente teve foi o agro priorizando as exportações. As exportações de café em 2024, por exemplo, tiveram alta de 30%. E aí, quando o governo toma uma medida para ampliar a oferta de alimentos e com isso reduzir preços, os caras já começam a fazer lobby, já começam a militar contra um posicionamento claramente contra a população mais pobre do país. A gente não pode deixar eles fazerem o que eles quiserem. A análise política existe para isso, para defender os interesses populares contra os privilégios da elite econômica, que tem uma dificuldade enorme em conceder benefícios para a população mais pobre. O único interesse que eles buscam é o próprio lucro, não tem jeito. Zerar o imposto de importação é uma medida paliativa e emergencial, usada principalmente em momentos de crise climática ou de subida de preços sazonal, como a gente teve ano passado com a crise climática do Rio Grande do Sul, onde 70% do arroz é produzido. As soluções permanentes são estruturais e passam necessariamente, prioritariamente, por uma ampla reforma agrária para descentralizar a propriedade da terra no Brasil. Segundo o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 0,7% dos proprietários rurais detém metade da terra no Brasil, uma herança da escravidão, do tempo de colonização do nosso território. Enquanto 40% das grandes propriedades rurais são improdutivas, a gente tem 80 a 100 mil trabalhadores rurais esperando por um pedaço de terra, tanto para produzir o próprio sustento, a própria subsistência, quanto para abastecer a sociedade. E se não fosse o MST, esse cenário seria ainda pior, porque o movimento, ao longo de mais de 30 anos de luta, conseguiu garantir terra para mais de 400 mil famílias, que conseguiram não só ter o próprio sustento, como aumentar a oferta de alimentos produzidos no Brasil. Para vocês terem uma ideia da importância do movimento, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Eles produzem 16 mil toneladas por ano. Além disso, eles produzem também 100 mil toneladas de feijão por ano, 10 milhões de litros de leite por dia. A lógica é muito simples, pessoal. Com uma reforma agrária, o Brasil poderia ter uma agricultura mais produtiva, mais diversificada, com maior oferta de alimentos produzidos e, naturalmente, com mais oferta os preços caem. Outras questões estruturais também são fundamentais. A gente precisa de mais investimento em ferrovias para diminuir a dependência das rodovias. Hoje, 60% do transporte no Brasil é feito por caminhões, que são movidos a diesel, custam muito mais do que as ferrovias. Uma grande reindustrialização nacional é muito necessária. O Brasil ele importa 80% dos fertilizantes que são usados na produção agrícola. Combustíveis, diesel ainda tem 30% de importações. Máquinas agrícolas, a maioria importadas. Quanto maior a autossuficiência interna do Brasil, maior a sua soberania, menor a influência do dólar e do mercado financeiro. Significa menos inflação cambial e mais independência econômica. Então, como a gente percebe, a raiz do problema está na forma como a terra foi historicamente distribuída e continua distribuída no Brasil, altamente concentrada, e na dependência estrangeira da nossa economia. Sem superar esses dois problemas, não há alternativa para baratear estruturalmente o preço dos alimentos. Não há saída se não enfrentar os interesses dos grandes latifundiários do grande agronegócio.